Senhoras e senhores, senhores e senhoritas, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. No vídeo de hoje, irei lhes contar o conto de Ronnie McFly, o Robin Hood voador. Diferente do vídeo passado, essa história se trata de um conto, não de uma anedota. Portanto, será um pouquinho mais detalhado e, consequentemente, um tanto mais longo. Então, sugiro que peguem suas pipocas. Ronnie, desde pequeno, já se mostrava ser diferente das outras crianças. A criança que não tinha medo do escuro. Mas a vida de Ronnie, desde o início, não foi nada fácil. Seu pai morto por trombadinhas de gangue rival. E sua mãe, um dia pegou suas coisas e até hoje não se tem notícias. Ronnie não tinha ninguém além de seu tio, chefe da mesma gangue que seu pai fazia parte. O tio de Ronnie não era exatamente um exemplo de paternidade. Ronnie vivia apanhando de graça quando criança. Porém, isso não o impediu de ser uma criança brilhante. A malandragem corria desde cedo nas veias daquele garoto. Se tinha uma coisa que Ronnie era bom, era enganar. Não demorou muito para Ronnie roubar o próprio tio, e o velho nunca suspeitava como perdia tanto dinheiro. E os anos foram se passando, e Ronnie já era conhecido como um rato sujo. Suas mãos eram leves como pluma. Roubava as carteiras como um predador mata suas presas. Sem falhar, na lábia seguia vivendo seu dia a dia. Porém, um dia, Ronnie se depara com um lugar familiar. Quando mais novo, via seu tio apostando em um cassino, bebendo e fumando. Mas Ronnie nunca teve interesse nesse tipo de coisa até então. Porém, assim que entrou naquele lugar, se deparou com um mundo mágico, cheio de riquezas e mulheres bonitas. A bebida era à vontade, porém, para ser oferecida devia se apostar. Naquela noite, Ronnie esbanjou todos os seus luxos, gastou todo o seu dinheiro que havia guardado até aqui. Ronnie encontrou no jogo uma paixão, e todo aquele ambiente eletrizante prendia Ronnie como uma ratoeira feita pro próprio rato. Ronnie enchia a cara e apostava o dobro a cada rodada. Uma sorte incontestável se fazia presente aquela noite. O dado rolava e Ronnie ganhava, ganhava e multiplicava o seu dinheiro cada vez mais. E assim se seguiu por toda a madrugada. Ronnie sentia como se fosse imbatível, nada poderia deter ele. Os dias foram se passando e Ronnie passou a frequentar aquele cassino mais vezes, sendo um cliente comum daquele estabelecimento. Porém, um dia, em uma madrugada, Ronnie fez a proeza de perder todo o seu dinheiro. Sem mais nem um centavo nos bolsos, Ronnie fez o que sabia fazer de melhor e começou a persuadir seus adversários com sua lábia. Com o pouco de dinheiro que Ronnie conseguiu emprestado, resolveu que estava na hora de trapacear, coisa que ele nunca havia tentado ali até então. E a cada partida que passava, a sua incrível sorte parecia ter voltado. Ronnie escondia cartas até nas meias, porém não se divertia tanto, já que já sabia como todas as partidas iriam terminar. Por conta de seu tédio, Ronnie acabou se descuidando e mal percebia os olhares desconfiados de todos ao seu redor. E assim que Ronnie ganhara mais uma partida, um homem alto, com um olhar incisivo, encarava Ronnie de forma intimidadora. Ronnie sentiu muito pavor e mesmo assim não demonstrava. E aí, colega? Tá a fim de perder uma partida também? Vem, vamos, sente aqui. E o homem caminha lentamente na direção de Ronnie, sem dizer uma palavra. Subitamente, puxa um revólver da cintura e de repente... O tiro pega de raspão no rosto de Ronnie, que se abaixa imediatamente e tenta se arrastar até a saída por debaixo das mesas. Assim que o homem atira, um caos generalizado começa no cassino. Todos os outros bandidos e colegas de Ronnie também correm fugindo e atirando. E as garçonetes, com medo, só podiam gritar e correr em pânico. Ronnie viu aquele mundo mágico que ele tanto amava e se divertia se desabar em caos e discórdia. O tiroteio rolava solto,
E as pessoas que moravam nas proximidades obviamente chamaram a polícia, que só chegaria minutos mais tarde. Ronnie teve sorte em escapar de lá com vida, porém, o caos daquela noite só estava começando. Ronnie escapou em meio ao tiroteio e por isso não deu para sair ileso dali. Levou 2 tiros, o de raspão no rosto e um outro tiro no braço. A adrenalina gerada pela situação fez com que Ronnie nem sentisse a dor do tiro. E assim que ele se viu livre do cassino, correu para se abrigar na casa de seu tio. Porém, o que ele não havia percebido era que estava sendo perseguido por outros homens que também tinham ficado insatisfeitos com as trapaças do rato. Seguiram Ronnie até a casa de seu tio, e assim que Ronnie entrou, eles alvejaram a casa. E a pretensão não era matar Ronnie, e sim apenas assustar ele. Porém, pro azar de Ronnie, um dos tiros dados na direção da casa acertou em cheio o seu tio, que dormia na sala. E o seu tio, como era procurado, insistiu para que Ronnie não chamasse uma ambulância. O tio de Ronnie, sem uma ajuda médica, faleceu aquela noite, agonizando até os seus últimos momentos. Ainda culpava Ronnie pela morte de seu irmão, e agora pela sua própria morte. Ronnie assistiu tudo em silêncio. Não havia nada que pudesse dizer ou fazer. E mesmo depois que o seu tio morreu de fato, continuou observando o cadáver. Tio, eu... Você tem razão. Isso tudo é culpa minha. Ronnie passou a noite em claro, tentando absorver tudo o que aconteceu e tentando pensar no que ele faria agora que seu tio se foi. Mal poderia acreditar. Simplesmente perdia tudo em uma noite só. Perdeu seu dinheiro, a confiança do cassino e até seu único familiar. O único desejo de Ronnie era deixar a cidade naquele momento, mas não tinha dinheiro para isso. E como um autêntico vagabundo, nunca trabalhou e nem considerou a possibilidade. Mas bater carteira na rua não seria o suficiente. E nas suas tramóias, Ronnie bolou um plano. Mas antes que pudesse tirar esse plano do papel, ele tinha de resolver algumas coisas. Começou pelo cadáver do seu tio. Embora Ronnie realmente tivesse ficado chateado com a morte de seu tio, isso não o impediria de dar um funeral qualquer a ele. Enterrou seu velho em qualquer buraco, e não deu nenhuma satisfação para os colegas de seu tio, e muito menos tinha qualquer interesse em seguir com os negócios dele. Porém, claro que esse descaso, assim como Ron imaginava, iria lhe trazer consequências. Não iria demorar muito para os colegas do seu tio irem atrás de Ron, desconfiados que ele mesmo havia o matado. Ron sabia disso e iria usar isso a seu favor. E depois de 3 dias, Ron já tinha tudo o que precisava em mãos, e mandou um recado para o novo líder do grupo do seu tio. E o homem, claro, desconfiado, iria ao banco junto de seus aliados, porém escondidos e armados. Exatamente como Ronnie havia planejado. Ao chegar no banco, o dito mafioso ficava confuso com a movimentação do banco. As pessoas pareciam assustadas e Ronnie não estava por ali. Até que uma explosão enorme aconteceu, destruindo boa parte do edifício. E no meio da explosão surgiu Ronnie rindo alto. Todas as pessoas presentes no local morreram, incluindo o mafioso que Ronnie marcara de se encontrar. Ronnie não planejava isso e também se machucou com o impacto da explosão, mas nada que impedisse seu verdadeiro plano. Agora, com o banco destruído, tinham acesso fácil ao cofre, mas devido às chamas da explosão e os gases ali presentes, teria de se apressar. Sabia que não aguentaria muito tempo. Com 3 sacos cheios de dinheiro, Ronnie logo ouviu aquela maldita sirene. Sabia que era hora de sair dali.
O plano original de Ronnie era explodir o cofre e fazer com que o mafioso fosse preso com a polícia que apareceria ali. Mas a explosão foi tão forte que destruiu todo o estabelecimento. E agora Ronnie não tinha um plano de fuga decente. Com sua pele queimada, sua perna machucada e Ronnie quase desmaiando, saiu dali mancando e começou a correr na rua ao som dos tiros da polícia. Que por pouco não acertam. Ronnie sobe em cima da sua moto e sabia que para fugir dali só teria um jeito. Então pega um dos sacos de dinheiro e o sacrifica, deixando o dinheiro voar de sua moto, chamando a atenção das pessoas e distraindo a polícia. Acontece que muitas viaturas não podiam continuar a perseguição por conta das pessoas que foram atrás do dinheiro que se espalhava pelas ruas. A cidade se tornaria um verdadeiro caos. As pessoas competiam e se pisoteavam para conseguir pegar as notas que com o vento se espalhavam cada vez mais. Porém, isso não seria o suficiente para fugir, e Ronnie sabia disso. Mas agora ele só tinha apenas uma viatura na sua cola, que se aproximava cada vez mais. O dinheiro do primeiro saco havia acabado, clareando a visão dos policiais que aceleravam e atiravam contra Ronnie. Ronnie dirigia até a parte final de seu plano, que surpreenderia toda a polícia e o consagraria como um dos bandidos mais memoráveis de todos os tempos. Acontece que, transitando de uma cidade para outra, havia uma construção parada de uma ponte. Essa construção estava abandonada há tanto tempo que acessá-la foi bem fácil. Ali, Ronnie havia preparado simplesmente uma asa delta para sua fuga. Ronnie pulou rapidamente da sua moto aos tiros, pegando seu dinheiro e sua asa delta e se jogando da ponte. Apesar do peso extra dos sacos de dinheiro, o vento que fazia na região soprou a asa delta de Ronnie com tanta força, o permitindo planar por cima da cidade. Os policiais, espantados, mal acreditavam no que viam. Não, ele não fez isso. Os policiais, que já sem munição, não podiam fazer nada. E ali, pelo horizonte, sumiam aos poucos mais de 2 milhões, que colocariam a economia local em crise e consagraria para sempre Ronnie McFly como o Robin Hood voador. E bom, pessoal, esse foi o conto de Ronnie McFly. E sim, o nome é um trocadilho com a história. Enfim, espero sinceramente que essa história tenha valido seu like. E se gostou do que viu, aqui no meu canal tem uma anedota tão boa quanto esse conto aqui. Recomendo dar uma olhada caso não tenha visto ainda. E como sempre, até o próximo conto.